Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar hoje sobre os 10 melhores alarmadores da história da NBA, conhecidos nos Estados Unidos como shooting guards, né? É uma posição muito importante, normalmente os maiores destaques dos times vêm dessa posição ou dos alas, mas é uma lista um pouco complicada de fazer. Já vou adiantando aqui que a maior parte desses jogadores, na verdade, se eu pensar bem, todos eles já aposentaram, né? Nenhum deles está em atividade, como eu coloquei na outra lista dos armadores. Eu acho assim, nem atualmente tem bons alarmadores, né, que são bons jogadores, mas nenhum deles eu colocaria no top 10. Antes que falem, e o James Harden, menção desonrosa, assim que eu falo sobre o James Harden. Ele pode marcar 36 pontos por jogo, tudo isso, mas errando 20, 30 arremessos por jogo, eu não vou colocar o cara na lista, desculpa, isso aí é demais. Essas temporadas aqui, algumas jogadores já fizeram temporadas de 36 pontos. E essas temporadas são muito esquecíveis, vale lembrar, porque não foram decisivas para esse time ser campeão, os times não tiveram a melhor campanha, porque o jogo coletivo funciona muito mais do que o jogo individualista do James Harden, que é um cara que a maior parte do tempo fica segurando a bola por 18 segundos, nos outros 6 tenta cavar a falta ou fazer uma bola de 3 que normalmente erra, já que não é um jogador muito habilidoso nas bolas de 3 pontos. Por isso, eu não vou colocar ele aqui nessa lista dos 10 primeiros, para mim ele não tá. Ele tem muito provar muita coisa, até agora nunca foi uma final de NBA, embora tenha talvez algum desses jogadores aqui talvez não tenha ido uma final de NBA. O James Harden, para mim, ele não é um líder de time, ele até uma pessoa arrogante, ele se acha o melhor jogador da NBA, ele se acha melhor que o Antetokounmpo e o LeBron James, ele se acha melhor que o Luka Doncic, e a gente sabe que pessoas que analisam o basquete, além de simples estatísticas como pontos por jogo, percebe que isso não é tão verdade. Por isso eu não coloco o James Harden entre os 10 primeiros, já adiantando, né? E agora as pessoas que sobraram, aqueles que não são fanboys do Harden ou fãs do Rockets, vamos falar a lista dos 10 melhores shooting guards, alarmadores da história. Primeiro, Tracy McGrady. Eu sempre gostei muito do Tracy McGrady. Eu peguei muito a época do NBA 2K11, sempre achava que ele era um jogador ruim, porque na época ele já tinha o período de regressão, já tinha se tornado um jogador mais descartável, ele não estava tão bem na NBA. Mas eu fui olhar um pouco as estatísticas dele, os jogos dele. O Tracy McGrady é um jogador muito impressionante. Ele é aquele típico cara, lembra muito o Amar Stoudemire no Suns, que ele teve 7 temporadas de gala, brilhantes, e depois foi regredindo por causa de lesões e também por queda de rendimento. Mas ainda assim, ele tem média de 19,6 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 4,4 assistências, 1,2 roubadas de bola, 43,5% dos arremessos de quadra, 33% das bolas de 3, não é muito alto, e 74% de lances livres, não é baixo até. Foi 2 vezes primeiro time da geral da NBA, 2 vezes liderou a liga em pontos, e ele tem 7 vezes All-Star. Mas eu gosto também do Clutch Gene, né, que é aquele de jogador decisivo. Ele é o único jogador na história a ter marcado 13 pontos em 35 segundos. Tracy McGrady é um cara muito showman, jogava demais, era um baita jogador, ele forçava muitos arremessos também como Harden, mas é um jogador muito habilidoso, e deu uma passagem muito legal pela NBA, e não era tão individualista como James Harden é. Essa é uma opinião minha, assim, eu acho que o Tracy McGrady, por já ter jogado a carreira toda, já ter pegado o período de regressão, merece estar aqui na 10ª posição. Em nono lugar, Red Miller. Red Miller, que jogou uma boa parte da carreira no Indiana Pacers, ele tem 18,2 pontos de média por jogo, 3 rebotes, 3 assistências. Não são números tão impressionantes. 1,1 roubadas de bola, 47% dos arremessos de quadra, 39% dos arremessos de 3 e 88% dos lances livres. Mostra que é um jogador que aproveitava muito seus arremessos, e ele teve 5 vezes All-Star. Não tem seleção de primeiro time geral da NBA, isso realmente não aconteceu com ele, até porque ele estava numa era de bons shooting guards, né? Vai lembrar que, para entender o que é a primeira seleção geral que eu tanto falo, a NBA faz um time com 5 melhores jogadores de cada posição, isso é chamado de primeira seleção geral da NBA. Red Miller nunca entrou nesse plot, ele pegou uma era muito boa de shooting guards, dos anos 80 para frente é quando os shooting guards se tornam cada vez mais utilizados. Mas ele aposentou como jogador com mais bolas de 3 convertidas, algo entre 2.500 bolas. Ele foi superado apenas pelo Ray Allen. E ele teve todas as temporadas da carreira, sem exceção, com mais de 10 pontos. Da primeira, que é a temporada de calouro, até a última de veterano, em que ele passou todo o período de regressão, ele ainda estava somando mais de 10 pontos por jogo. Isso merece muito respeito. O Red Miller merecia um lugarzinho aqui no top 10. O oitavo cara que o superou na lista de 3 pontos, Ray Allen. Ray Allen que
Também tem o Clutch Gene, é um cara muito dedicado nas bolas de 3, ele treinava 300 arremessos de 3 antes de todo o jogo, o que explica também porque ele tem um aproveitamento de 39,5%, que é um aproveitamento, não, é 40% das bolas de 3, né? 45,2% dos arremessos de quadra, 18,9 pontos por jogo, 4,1 rebotes, 3,4 assistências. Foi 10 vezes All-Star e ele foi 2 vezes campeão da NBA. Uma vez com o Boston Celtics e a outra, né, aquele grandioso título do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs, em que no jogo 6, faltando 5 segundos, ele meteu uma bola de 3 fantástica para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Então ele é diretamente responsável pelo Miami Heat ter seu último título da NBA até agora, que foi em 2013, se não me engano. Mas é um jogador que merecia aqui um destaque. Tem uma das mecânicas de arremesso mais eficientes da história, no lance livre de 89%, ou seja, um dos aproveitamentos mais altos da história da NBA. Ray Allen é um dos maiores jogadores de arremesso da história. Perto da cesta não era tão brilhante, mas Ray Allen merecia um espaço aqui. 7º lugar, isso pode dar até um chororô para os fãs do Portland Trail Blazers, né? Clyde Drexler. Pode colocar ele até um pouco à frente, eu coloquei ele aqui em 7º porque eu achei o 5º e o 6º melhores do que ele, mas isso aí é uma opinião pessoal minha. Ele teve 20,4 pontos por jogo, 6,1 rebotes, 5,6 assistências, 2 roubadas de bola, 47,2% dos arremessos de quadra, um aproveitamento alto, 31,8% da bola de 3, não é tão alto, 78,8% do lance livre. Foi uma vez campeão da NBA, 10 vezes All-Star e uma vez seleção geral da NBA. Ele na época de Portland Trail Blazers, ele brilhou muito. É um dos jogadores que eu preferia, gostava muito de jogar no NBA 2K, que ele tinha aquele arremesso que ele saltava pra frente. Normalmente você arremessa, você pula, mas você cai no mesmo lugar que você pulou. O Drexler saltava pra frente, ele é um cara muito habilidoso com os arremessos, ele sempre foi um jogador que usava muito o perímetro, né, que é a zona de média distância, ele fazia isso com maestria. Era um cara muito ágil, muito rápido. O Clyde Drexler era um jogador fantástico. Ele teve uma carreira muito longa, por isso que as médias de pontos, 20 pontos, pode não parecer tão sensacional. Mas era um cara assim que marcou muito a história da NBA e merecia assim, um espaço no top 10. Agora, as pessoas podem reclamar, mas eu acho George Gervin, que é o 7º colocado, melhor do que ele. George Gervin é um shooting guard da ala antiga, antes das bolas de 3 pontos. Ele chegou até pegar a zona de 3, né? Vai lembrar que ela foi introduzida, se não me engano, em 1979 ou em 1981. A NBA, visto que cada hora mais estava se tornando uma liga de arremesso e não de bandejas, né? As pessoas já estavam percebendo que era mais fácil arremessar do que ir numa quadra toda lotada de pivôs altos ali para proteger a cesta. Então, o Gervin se beneficiou um pouco disso. Ele tem média de 25,1 pontos. Vai lembrar que ele jogou na ABA, que era uma liga meio que dividida da NBA antes da fusão. 5,3 rebotes, 2,6 assistências. Isso joga um pouco contra o Gervin, porque o Drexler distribuía mais o jogo. Ele teve mais que o dobro de assistências. 1,2 roubadas. O Drexler também era muito bom em roubadas de bola. Mas o Gervin tinha 50,4% dos arremessos de quadra. 27,1% das bolas de 3, não é um aproveitamento até bem baixo, 84% dos lances livres, mas foi 9 vezes All-Star, 5 vezes primeira seleção da NBA. Muito bom assim essa estatística dele. Ele foi 4 vezes líder da liga em pontos, mas o Gervin, né, não ganhou o título da NBA, o Drexler ganhou, então é uma vantagem. Mas vai lembrar que o Drexler ganhou e não foi protagonista, foi com o Houston Rockets do Hakeem Olajuwon, que vai ter seu espaço devido na lista acho que de pivôs, acho que ele era pivô, não power forward. Então, 5º lugar, Allen Iverson. Quem não se lembra dessa lenda de Filadélfia, né? Que também passou por uma porrada de time depois, nos Nuggets, os Pistons. Acho que eu não sei se ele encerrou acho que ele voltou a encerrar a carreira nos 76ers, né? Isso aí é uma coisa que eu agora estou esquecendo, é uma coisa até um pouco de vexame meu, mas vale lembrar aí. Iverson, um cara que tinha alguns problemas com bebida, né? Ele era um pouco aventureiro fora das quadras. Mas dentro das quadras era um monstro, era um jogador até ele era um pouco baixinho, né? Ele tinha apenas 1,80, mas 26,7 pontos por jogo, 3,7 rebotes, 6,2 assistências, 2,2 roubadas de bola, 42,5% dos arremessos de quadra. Tá, eu dei um pouco de ênfase, mas até agora é o menor, né, de aproveitamento. 31% da linha dos 3 pontos e 78% da linha de lance livre. Foi MVP da NBA em 2001, 11 vezes All-Star, 3 vezes primeira seleção da NBA, 4 vezes líder da liga em pontos, isso numa época que o Kobe Bryant estava jogando na liga, isso não é fácil. E foi 3 vezes líder de roubadas de bola da NBA. Era um cara baixo, muito ágil, ele tinha um arremesso muito bom, ele era muito inteligente na hora de roubar bolas, dava muitas assistências, ele conseguia atuar como armador também. Então o Allen Iverson para mim merece muito destaque, eu acho por isso ser um pouco mais versátil que o Drexler, eu colocaria ele na frente. Eu acho que ele se beneficiou
ele teve uma geração um pouco mais forte de shooting guards que na época do Gervin. Por isso que eu coloco ele à frente do George Gervin. Mas não dá para colocar ele à frente do quarto colocado, que é Jerry West, que fez carreira nos Lakers nos anos 70. Vale lembrar que o Gervin chegou a ser um pouco contemporâneo dele. Jerry West podia estar em terceiro, mas o terceiro eu vou falar depois. Ele tem 27 pontos de média por jogo, é o segundo maior da lista aqui que eu tenho. É muito difícil você ter jogadores acima de 25 pontos por jogo de média na carreira. 5,8 rebotes, 6,7 assistências, ou seja, um cara bastante versátil. Normalmente quando você tem 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, é um cara que distribui bem o jogo, bem versátil. Normalmente, tá? Normalmente. 47% dos arremessos de quadra, 81% do lance livre. Vai lembrar que na época do Jerry West não existia bola de 3. Ele foi campeão da NBA de 1972, foi líder uma vez de assistências e pontos, 14 vezes All-Star, 10 vezes seleção da NBA. Ou seja, uma carreira muito gloriosa de Jerry West. Ele ainda está vivo, né? Ele já foi treinador gerente dos Lakers, não sei se ele foi treinador mesmo, mas ganhou uma porção de títulos como gerente também, 8 títulos como um gestor de times. Então o Jerry West tem um lugar muito reservado na história. Mas eu colocaria o Dwayne Wade na frente dele. No terceiro lugar do Dwayne Wade, se você perceber, praticamente todas as médias do Wade são inferiores, exceto arremessos de quadra. O Wade tinha 22 pontos por jogo, 4,7 rebotes, 5,4 assistências, 48% dos arremessos de quadra, 29,3% das bolas de 3 pontos. O Wade nunca foi um grande arremessador de 3, ele era um chute guard muito clássico, velha guarda, que arremessava a maior parte das suas bolas na média distância. 2 vezes primeira seleção da NBA, líder da liga em pontos em 2009, ele é um jogador lendário, né? Para quem viu o Dwayne Wade jogar sabe o que eu estou falando. Mas por que eu coloco ele à frente do Jerry West tendo menos pontos? Além de ter sido campeão da NBA 3 vezes, o Wade é decisivo. A gente tem esses pontos fracos que a gente falaria, bola de 3. O Wade não era um grande jogador de bola de 3. Mas quando precisava, ele acertava. Lembre nessa última temporada do jogo que ele fez contra o Golden State Warriors. Ele nunca foi um bom jogador de bola de 3, mas nos últimos minutos, nas últimas 2 jogadas, ele acertou 2 bolas de 3. Uma delas com o cronômetro zerado para ganhar o jogo. Ele nunca foi um bom jogador de lances livres também. Um shooting guard normalmente tem que jogar bem nos lances livres e ele falhava muito nessa linha. Eu me lembro de um jogo com o Philadelphia 76ers, quando ele voltou para o Miami Heat, não tá nem falando do auge dele, que ele estava jogando demais. Aí teve 3 lances livres para ele. Ele na temporada com média de 64%. Converteu os 3 sem tocar no aro, sem dúvida. E chegou lá nos últimos lances fazendo os arremessos certeiros, assim, não errando nada. O step back mágico dele, quando ele girava e arremessava, isso só o Wade fazia daquele jeito. Eu acho até, nesse sentido, eu acho que na média distância ele jogava melhor que o próprio Kobe Bryant, que é o próximo jogador da lista. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Mas outro ponto de ver foi o jogo de playoff dos Hornets em 2016. 3-2 a série para os Hornets. E ele no final do jogo, ele brilhou, acertou quase todos os arremessos que ele tentou. Ele tentou 2 bolas de 3 e ele acertou. Vai lembrar que os playoffs são em abril, ele não acertava uma bola de 3 desde dezembro. Pra você ver como é que ele era bem velha guarda, bem média distância. E ele ainda acertou o end one com uma bola fantástica, que ele foi derrubado, ele arremessou desequilibrado e acertou a bola. Dwayne Wade é um cara muito decisivo, ele foi decisivo também na final contra os Spurs em 2013, ele jogou muito no último quarto, ele foi muito bem defensivamente, ele agregava muito o time na defesa. Então o Wade merecia sim estar muito na frente do West, na minha opinião. A dimensão que ele tem para a NBA é muito maior que a do Jerry West, né? Até por estarmos na idade da informação ajudar, mas ele é um ídolo máximo do Miami Heat, é um jogador, sem dúvida, que eu tive o privilégio de ver. O Kobe Bryant é o segundo colocado. Kobe Bryant dispensa comentários, 25 pontos por jogo, 5,2 rebotes, 4,7 assistências, 44% das bolas de quadra e 33% das bolas de 3. Não é um grande aproveitamento de bolas de 3, 83,7% dos lances livres. 5 vezes campeão da NBA, vai lembrar que apenas 2 como MVP das finais. O Wade também foi MVP das finais, vale lembrar aqui. 18 vezes All-Star, 11 vezes primeira seleção da NBA. É basicamente o recorde entre os shooting guards, mais do que o primeiro Michael Jordan. Ele também foi uma vez MVP da temporada regular e 2 vezes líder da liga em pontos. Uma delas com 35 de média, mas não foi uma temporada tão memorável como eu disse. Às vezes quando você tem muitos pontos você prejudica o time por distribuir menos o jogo, né? Você forçar muitos arremessos, por isso que eu tirei um pouco o Harden. O Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou, né, morreu muito cedo, aos 41 anos, em janeiro, naquele acidente em Calabasas. É um jogador, assim, foi o Jordan para quem não pôde ver o Jordan, né? Basicamente na década de 2000, a mecânica de arremesso fantástica que ele tinha se assemelha muito do Michael Jordan, até o jeito mesmo de colocar a língua para fora, tudo isso, embora seja muito relevante.
era um jogador também muito decisivo. Ele, não custa lembrar o jogo de 81 pontos, ele ficou, a gente fala do aproveitamento ruim dele, mas quando ele estava acertando, gente, não tinha ninguém que era capaz de pará-lo. 81 pontos, 27 de 43 dos arremessos, você tá 27 e errar apenas 16, né? Parece que errou muito, mas pela razão de acertos contra erros é fantástico. 7 de 13 das bolas de 3. Você tem ideia, 81 pontos é anormal, só o Will Chamberlain fazer isso, e o Chamberlain era mutante na época dele. Então é a segunda maior pontuação já feita em um jogo na história da NBA. Muita gente colocava assim os títulos do Lakers mais na responsabilidade do Shaquille O'Neal, aqueles 3 primeiros, do que do Kobe Bryant. Mas quando ele teve o Paul Gasol do lado, que era bem inferior ao Shaquille O'Neal, apesar de arremessar melhor, era um cara que pegava menos rebotes, menos presença, até porque eram posições diferentes, ele atuava como pivô, mas era power forward. O Kobe assumiu o papel de protagonista em 2009 e 2010 e conseguiu os títulos. É um jogador assim fantástico. O Kobe Bryant está com certeza num panteão de jogadores assim muito exclusivo. Ele praticamente é o quarto maior pontuador da história da NBA. É um jogador que possuiu muitos triplos duplos, são 38, né? Isso mostra um pouco de versatilidade. Comparado ao LeBron James, ele não tem tanta versatilidade. Ele não é o melhor jogador que eu vi jogar. Eu acho o LeBron melhor do que ele. Pode gerar um pouco de polêmica, mas Kobe Bryant é um jogador com mais seleções, mais vezes foi para o All-Star Game e 11 vezes primeira seleção geral da NBA é para poucos, né? Então merecia um lugar, mas não dá para colocar, mesmo com a trágica morte dele, não dá para colocar ele acima de Michael Jordan. Eu acho assim, eu tô falando o top 10 de cada posição, né? Esse aqui é o meu segundo vídeo, deve ter mais 3. E eu tô falando top 10, mas se tem um cara que tá no top 10, se somar os 50 aí, quem é o melhor jogador da história? Michael Jordan. Não tenho o que falar, Michael Jordan. 30 pontos por jogo, apenas 2 jogadores têm mais de médias acima de 30 pontos por jogo na carreira, que é o Will Chamberlain e o Michael Jordan. Vale lembrar que o Jordan se aposentou 3 vezes, né? A primeira para jogar beisebol em 94 e 95, a segunda depois de ter sido novamente tricampeão com os Bulls, aí depois voltou para jogar nos Wizards e aposentou finalmente em 2003. Então ele perdeu anos muito produtivos em que ele estava jogando em um nível altíssimo de basquete, em que poderia ter ampliado as médias. Por isso que o Michael Jordan, para mim, está um degrau acima do Will Chamberlain. Ele tem 6.2 rebotes de média e 5.3 assistências, 2.3 roubadas de bola, um jogador que roubava muitas bolas, tanto é que liderou a liga 3 vezes em roubadas de bola, 49% dos arremessos de quadra, quase 50%, 49,7%. 32,7% das bolas de 3, parece baixo, mas se você lembrar que no começo da carreira ele não arremessava de 3, ele começou a adquirir essa habilidade com o passar do tempo, até que não é tão ruim assim. 83,5% dos lances livres, vale lembrar que um com os olhos fechados, né, com aquele como o Tombo desafiou ele foi lá e fez, né? 5 vezes de MVP da liga, acho que só o LeBron James de atividade pode superar esse número. 6 vezes campeão da NBA, 14 vezes All-Star, 10 vezes seleção de primeira rodada, de primeira seleção da NBA, 10 vezes liderou a liga em pontos, 3 vezes líder em roubadas de bola, como eu disse antes, e foi o jogador defensivo do ano de 1988, se não me engano. Eu acho que esse é o ano que ele foi o jogador defensivo do ano. Ou seja, era um cara que era brilhante nos dois lados da quadra, tanto em tocos, rebotes, blocos, assistências, pontos. Michael Jordan foi o jogador mais completo da história, talvez. LeBron James e Oscar Robertson são os jogadores que podem desafiar isso. Mas pontuando com a bola, ninguém espera o Michael Jordan. Eu falei do Kobe, foi 2 vezes líder em pontos. Michael Jordan foi 10. É muita coisa. O Jordan, ele também tem a vantagem de ter tido uma geração muito mais dourada que a década de 2000, porque a gente fala, quem saiu da década de 2000? O Kobe, apesar de ter começado nos anos 90, ele brilhou mesmo em 2000. Era o James e o Kobe. Teve lá o Nash, teve o Iverson, teve alguns jogadores, mas nem não foram tão marcantes como os caras do Dream Team. Magic Johnson, Karl Malone, o Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, David Robinson, todos esses jogadores que surgiram na década de 90, fizeram com que os jogos do Jordan parecessem com uma dimensão muito maior do que a dos outros jogadores da lista. Por isso, o Michael Jordan merece muito destaque. Ele é um jogador que parou sua carreira 3 vezes, né? Óbvio que uma foi definitivo, mas ele perdeu acho que 4 anos de basquete produtivo e ainda assim é o 5º maior pontuador da história do basquete. Acho que é o 6º, se não me engano, acho que o Nowitzki passou ele, mas o cara ele jogou poucos jogos comparado a esses outros jogadores do top 10 e ainda está lá. É impressionante o Michael Jordan. Os números que ele fez, o que ele fez, ninguém fez. Acho que é só o Will Chamberlain porque na condição excepcional de sua época, mas Michael Jordan, ele esteve num time dourado também, o Chicago Bulls, né, com o Scottie Pippen,
mas ele fazia muita diferença. Ele fez a diferença contra o Jazz, né, que era um time muito difícil. O Malone e o Stockton era uma dupla que não podia subestimar, e foi o time mais difícil que o Bulls teve que derrotar, e ele derrotou, foi muito decisivo nos jogos, acertou aquele arremesso de média distância no jogo 6, um jogo dificílimo, com a dificuldade de marcar o Malone. Ele foi muito decisivo. E a gente viu que o Bulls sem ele não funcionou. Tinha jogadores talentosos como o Scottie Pippen, o Grant, o Ron Harper. Então, assim, tinha jogadores bons. Mas sem o Jordan esse time ficou muito incompleto. Conseguiu os playoffs com o Pippen? Conseguiu. Mas ganhar, não ganhou. Ficou aqueles 2 anos sem ganhar. O Rockets foi melhor com o Olajun. Quando ele voltou, virou um time bom de novo. E quando ele saiu, não ganhou mais nada. Tanto é que o Bulls só tem essa dimensão hoje, só tem esse tamanho todo, né, entre os fãs e o fã-clube da NBA por causa do Michael Jordan. Não tem outra explicativa, não é por causa do carisma do time. Vamos ser sinceros, quem joga hoje no Bulls? Quem é a grande estrela do Chicago Bulls? Tem gente que não sabe, né? Eu agora estou tentando pensar para achar, mas o Bulls não tá bem, né? É um time que já viveu melhores eras. Teve o Derrick Rose recentemente, mas ele lesionava pra caramba. Mas é um time que não ganha a NBA, não vai à final da NBA sem Michael Jordan. O Michael Jordan para alguns deve até ser mal com o Chicago Bulls, mas é um cara assim que tem um peso, uma importância para o seu esporte que poucos personagens têm para o seu esporte. Por isso não dá para tirar ele do número 1, mesmo o Kobe Bryant em toda a situação. Michael Jordan é o melhor jogador da sua posição e o melhor jogador da história. Essa é a minha opinião. Se você discorda, faça respeitosamente, educadamente aí nos comentários. Deixe, se você discordou, escreva aí nos comentários o que você não concordou com o que eu falei, com a lista, quais jogadores você colocaria. Mas eu também peço que você deixe o seu like, se você que assistiu até aqui é um grande vencedor. Não é todo mundo que aguenta eu falando de basquete durante tanto tempo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que têm seu top 10, né, que queriam saber quem é o melhor jogador dessa posição. E é claro, até o próximo vídeo.